Colecionadores, tudo bem? Me chamo Max Loeser e vamos fazer mais um vídeo aqui hoje para o nosso canal Tesouro de Plástico. Bom, pessoal, é o seguinte, antes da gente começar, mete o dedo aí, se inscreve no canal, tá? Não deixa de se inscrever não deixa de se inscrever pro final, enquanto eu vou falando aqui já vai se inscrevendo aí. Dá o like no vídeo para poder dizer pro YouTube, pra plataforma que vocês querem que esse vídeo vá para outros colecionadores, tá bom? Então dê o like, se inscreve, dê o like e ativa o sininho se puder. Ah, e quem puder faz o Pix também, não deixa de fazer o Pix, que é a única fonte de renda que a gente tem no canal. Eu já estou pensando em uma forma de criar um membro associado aqui do canal, vou ver, porque eu também não quero só abrir e botar para vocês ficarem pagando todo mês, eu quero abrir e botar umas coisas legais para vocês poderem ter acesso aqui ao canal, tipo, eu estou pensando se eu boto umas peças para quem gosta de imprimir, de He-Man baixar, tipo boneco, arminha, essas coisas. Então eu tô pensando aqui o que eu vou oferecer nesse clube de membros aqui do canal para vocês, tá bom, gente? Então, por isso que eu tô demorando a fazer esse clube, tá? Mas vamos lá. Enfim, hoje esse vídeo é um pouco diferente dos outros, eu não vou mostrar boneco, não vou fazer unboxing, nada disso. Eu quero conversar, bater um papo aqui com vocês sobre o que eu penso sobre o colecionismo, sobre colecionar. Converso com muita gente, muitos colecionadores do Brasil inteiro. Eu converso com alguns youtubers colecionadores no México, nos Estados Unidos. Na Europa, não, na Europa não conheço, mas México, Estados Unidos, até na Argentina também. E eu tava pensando se eu ia fazer ou não esse vídeo, né? Porque eu acho que muita gente está começando a colecionar agora, já tem muita gente que coleciona há muitos anos, né? Então acho que vale a pena a gente ter essa conversa, né? Sobre o que é colecionar, o que é ser um colecionador, né? Então vamos lá, na minha opinião, tá, gente? A opinião de vocês, cada um tem uma opinião, mas na minha opinião eu vou passar para vocês o que eu acho sobre o que é colecionar, sobre os colecionadores, etc. Tudo dentro desse nicho, né? Então é o seguinte, o que é colecionar para mim, na minha opinião? Eu coleciono já há alguns anos, tá? Para falar a verdade, eu coleciono desde muito novo, só que eu não entendia que eu era colecionador, né? Eu criei essa maturidade e falar assim, não, eu sou um colecionador, alguns anos atrás só que eu caí na real, porque como é que começa o colecionador, né? Essa é a minha opinião, gente, deixar registrado aqui. Como é que começa o colecionador? Você teve uma peça lá atrás, quando você foi garoto, que você ganhou de um tio, da mãe, ou de um aniversário, e aquela peça, seja um brinquedo, seja uma bola, seja um álbum de figurinha, qualquer coisa, uma bicicleta, você teve aquele item e você gostava muito daquele item na infância, ou até no início da adolescência, e aí você, com o passar dos anos, você cresce, você começa a trabalhar e tal, de repente você se lembra daqueles itens que estão na casa da tua mãe, ou de um tio seu, ou ficou na casa de uma avó sua, de um avô, e aí você vai e você revisita aqueles itens, e aí você traz aqueles itens de volta e guarda, ou então bota na estante, igual tem esses itens aqui. E aí você começa a ser colecionador naquele ponto ali. Primeiro que você já guardou aqueles itens desde criança, você não se desfez daqueles itens, isso já mostra o tanto de carinho que você tem por aqueles itens, né? No caso, bicicleta você não vai botar na estante, mas você guardou, né? Tá ali, você não vendeu, ou você não deu, porque geralmente uma coisa que aconteceu comigo foi que meus pais deram muito dos meus brinquedos, muita coisa que eu tinha nos anos 80, foi dado. Mas o que eu consegui salvar, eu guardei até hoje. Estou com 40 e poucos anos e eu consegui guardar até hoje, né? Então isso já demonstra que eu sempre fui um colecionador em potencial, né? E aí, conforme você cresce, você começa a querer comprar, então você pensa assim, poxa, essa peça eu não tive na minha infância e tal, aí você começa a comprar, você começa a crescer a sua coleção, né? E aí quando você vê, você tem uma estante cheia, você começa com 5 peças, ou com as peças que você já tinha quando moleque, aí quando você vê, tu já tá com uma estante cheia, aí depois outra estante, e assim vai, assim começa o colecionador, tá? Então,
o meu modo de ver, pensando sobre isso tudo, né? Conversando com alguns colecionadores que relatam ter começado a coleção da mesma forma que eu, ou então aqueles que não guardaram as peças, mas que lembram da infância e voltam a entrar no Mercado Livre ou nessas plataformas de venda, eBay, e aí eles compram essas peças e aí começam a comprar essas peças e tal, né? Por uma nostalgia, enfim. Então o que acontece? O que significa colecionar para mim? Tá? Colecionar para mim é você ter amor em um item. Tá entendendo? Então, você tem amor numa peça, porque aquela peça te traz algum sentimento, seja da infância, ou enfim, ou nostalgia, alguma coisa, e você bota amor naquela peça e você guarda aquela peça, porque toda vez que você acessa aquele item, você tem boas lembranças, você tem um sentimento bom em ter os itens, entendeu? Então esses itens ajudam as pessoas a ter sentimentos bons, lembranças boas. Então, muita gente me pergunta, Max, você acha que colecionar é saudável? Eu acho que de certa forma é saudável sim, tá? Isso é uma coisa também que eu quero discutir aqui com vocês. Colecionar é saudável? Eu acho que de certa forma é saudável sim, porque tudo que te traz uma nostalgia, que te traz uma paz de espírito, um amor no seu coração, dentro de um turbilhão de vida que a gente tem, né? Dessa vida corrida, dessa loucura do dia a dia que a gente tem, tudo que pode trazer um afago, né? Uma tranquilidade pra gente, né? Seja você ver os seus itens, ou você parar um final de semana para limpar os seus itens, ou você conseguir arrumar peças para compor aqueles seus itens. Eu acho que isso tudo é muito válido. E por isso que eu acho que o lance de colecionar está crescendo muito, principalmente aqui no Brasil. Lá fora, nos Estados Unidos, Canadá, no México, na Argentina, na Europa, o colecionismo já é muito grande, já existem muitas feiras de colecionadores e tal. Os canais de YouTube que falam sobre coleção lá fora são grandes, né? Aqui a gente ainda está engateando com esse negócio de YouTube, né? De falar de coleção, apesar de ter já bastante gente falando, mas ainda são poucas pessoas, né? A gente alcança poucas pessoas, ainda é muito nichado isso aqui no Brasil, né? Mas enfim, mas eu acredito que isso ainda vai crescer ainda mais aqui, porque é isso que eu tô falando. O colecionador, ele tem um afago ali, ele tem como é que eu vou dizer? Ele tem um momento ali de paz, de alegria, né? Quando ele tá com os itens dele, quando ele consegue comprar, né? Quando ele consegue montar os seus itens, os seus acessórios que faltam, ele consegue comprar aquilo. Isso traz uma alegria, né? De certa forma, para as pessoas que colecionam. Então eu acho que colecionar de certa forma faz bem para as pessoas, entendeu? Eu sei que tem muita gente aí que fala que não faz e tal. Eu até concordo em parte, né? Quando é que eu acho que o colecionador começa a ficar com problemas, vamos dizer assim? Como é que começa a se tornar uma doença? Eu acho que quando você se torna um completista, mas aquele completista que quer tudo de tudo, sabe? Então aquilo se torna uma obsessão. Então deixa de ser uma coisa agradável para o colecionador para se tornar um problema. Então tudo isso que a gente falou até agora passa a ser um problema, de vez de ser uma alegria, de ser uma coisa boa, se torna uma coisa ruim, se torna um problema, porque aí o colecionador fica na paranoia de ter que ser completista, de ter que ter todas as peças, aí ele começa a dispor de muito dinheiro, começa a faltar em casa, porque aí você começa a tirar dinheiro de repente da tua receita de casa. Aí é a hora do colecionador parar e pensar, falar assim, opa, peraí, eu tô num momento agora complicado, porque aí virou vício. E tudo que vira vício na nossa vida, né, é ruim. O vício é uma coisa ruim, né? E colecionar é a mesma coisa. Se você é completista, você tem que tomar muito cuidado. Como você vai ser completista, né?
porque o completista geralmente é aquele que quer todas as peças, não importa como, ele quer. Ele é geralmente uma pessoa ansiosa, então quer logo aquela peça, não vai esperar aparecer um preço bom, né? Ele vai querer pagar o preço que for para ter a peça e tal. Então, eu acho assim, o completista tem que tomar muito cuidado para não se tornar um vício, né? Enfim, então falado isso, que eu acho que já mostrei um ponto positivo e um ponto negativo, né? Então vamos lá, vamos falar. Existem alguns tipos de colecionadores, pelo que eu vejo entre os colecionadores que eu conheço. Existe aquele colecionador que é o cara que coleciona há muitos anos, que é um colecionador muito antigo, que é um cara que já amadureceu dentro do meio de colecionismo, então ele sabe comprar as peças, ele sabe esperar. Esse cara já passou por muita coisa, muitas fases do colecionismo, principalmente aqui dentro do Brasil. Então é uma pessoa que tem a maturidade para saber colecionar, saber a hora de comprar, saber quanto pagar numa peça, entendeu? Então esse é um tipo de colecionador, é o colecionador mais maduro, vamos dizer assim, é o colecionador que já coleciona há muitos anos, já passou por tudo que ele podia dentro do colecionismo. Existe aquele colecionador recente, que coleciona há poucos anos e ainda está procurando informação sobre as peças, que está tentando entender melhor as variantes de cada peça, né? Tá tentando entender melhor onde ele consegue comprar mais barato aquela peça. Esse é um outro tipo de colecionador. E tem o colecionador recente, que é aquele colecionador que entrou agora, que está sendo bombardeado por um monte de canal do YouTube, cada um falando um negócio, e ele está completamente perdido, mas ele sabe que ele quer aquelas peças que ele gosta, que ele ama aquilo, e ele quer aquelas peças, e ele ainda não entendeu muito bem onde ele se encaixa no meio desses colecionadores, né? Se ele é completista, se ele não é, o que ele vai ser. Então ele ainda tem um longo caminho pela frente. Então para os antigos eu não tenho muito o que falar, porque eles já estão maduros, eles já sabem como fazer. Mas tanto para o que começou agora, para o que começou há pouco tempo, eu digo isso, gente, tenha paciência, tá? Não saiam comprando logo as peças, espera um pouco. É claro, se você tem um poder aquisitivo melhor, você compra, porque não vai fazer diferença mesmo se você tem dinheiro. Então, se você tem um poder aquisitivo melhor, você compra e acabou. Agora, não é o que acontece na maioria de nós não temos muito poder aquisitivo. Então, o que eu faço? Eu sempre espero. O Origins, por exemplo, vou dar o exemplo do Origins, que é uma coleção muito famosa agora, que está todo mundo comprando. Os Origins, por exemplo, os que não são exclusivos, os exclusivos da Mattel Creation, é claro, isso aí não tem o que fazer. Você tem que comprar no eBay ou pedir para alguém trazer de fora, isso aí não tem o que fazer. Que eu acho isso uma grande sacanagem da Mattel fazer peças exclusivas da Mattel Creation. Eu acho isso aí uma falta de respeito muito grande com os colecionadores. Eu acho que não deveria fazer isso, mas enfim, a realidade e a Mattel faz. Então, os Mattel Creation, que são os exclusivos, esses aí não tem jeito, gente. Esses aí vocês vão ter que gastar dinheiro, mandar vir ou pedir para alguém trazer, não tem jeito. Agora, os que não são exclusivos, espera chegar nas lojas de departamento aqui do Brasil, nas lojas de brinquedo, nas lojas de departamento, que estão chegando essas peças. Então não sai comprando com scalper, gente. Não sai dando dinheiro assim à torta direito, entendeu? É só esperar, ter paciência. Então, uma coisa que o colecionador tem que ter, principalmente o que está começando, é paciência, tá? Paciência. E uma outra coisa também que eu falo para os colecionadores, tanto os antigos quanto os novos, quanto os que começaram há pouco tempo, pessoal, pensa muito bem antes de vender uma peça vintage, tá? Porque essas peças, principalmente anos 80, estão cada vez mais difíceis de você conseguir com boa qualidade. Você até consegue, tem muito aí no mercado para vender, mas em boa qualidade, de conservação da borracha, do plástico, né, da pintura, tá muito difícil, gente, de conseguir, né, uma peça top, aquela peça bonita que os colecionadores gostam de botar assim na prateleira.
está ficando cada vez mais difícil de conseguir. Então, pensa muito bem antes de você vender uma peça vintage dessa, tá? E tem outro tipo de colecionador também que eu não comentei, que é o colecionador que é aquele cara que compra os lotes e revende, entendeu? Ele é um colecionador revendedor, entendeu? Ele não é um colecionador apegado, é aquele colecionador que pega e revende, né? Então a esses colecionadores eu não tenho muito a que dizer, porque eles vão pegar as peças e revender, eles vão precisar fazer dinheiro, então eles vão revender por qualquer preço mesmo, qualquer lucro que eles tiverem tá bom, então eu não tenho muito o que falar com esses colecionadores. Mas você que é colecionador e que tem a sua peça, seu vintage, não sai vendendo a qualquer preço, tá? Não sai dando de graça, a não ser que você tenha, igual eu tenho, às vezes, algumas peças duplicadas, né? Que às vezes você tem que pegar um lote para conseguir uma arma, ou uma armadura, ou um boneco, aí você tem que pegar um lote. Aí o que você faz? Aquele lote que você já tem, aí você repassa por um preço mais acessível, até para que outros colecionadores que não têm muita condição terem acesso a essas peças. Mas se você só tem uma peça, pensa muito bem como você vai vender, se você vai vender, tá, gente? Então pensa bem, em relação a dinheiro, vamos falar de dinheiro. Se você espera, qual é a graça de você esperar? Isso é importante a gente falar também. Qual é a graça de você esperar? Porque vira e mexe, tem um colecionador das antigas que está querendo vender as suas peças, porque já chegou num ponto da idade, ou enfim, que ele quer repassar as peças. Então ele vai revender a coleção dele e aí você vai ter acesso a essas peças. Então você tem que ter paciência por causa disso, né? Porque coleção, ela está sempre passando de mão em mão entre os colecionadores, né? De anos em anos aparece uma enxurrada de peças para vender, seja nos grupos, ou no Mercado Livre, ou no Facebook, etc. e tal. Aparece uma enxurrada de peças para serem vendidas. Porque é justamente isso, são colecionadores mais antigos que já se cansaram de colecionar, ou já chegaram numa idade que não tem mais onde guardar, ou não querem mais ter isso, precisam de dinheiro mesmo, e aí repassam suas peças, né? Então é um ciclo isso, né? E nessa hora você consegue peças exclusivas que você tem dificuldade de conseguir num preço mais acessível, né? Então vale a pena esperar também por conta disso. Mas enfim, eu acho que a gente abordou tudo nesse vídeo aqui. Deixa aí nos comentários. Quem não se inscreveu no início, se inscreve agora, tá, gente? Dá o like aí, ativa o sininho. E é isso. Vamos voltar a conversar mais sobre isso. Vamos amadurecer mais um pouco esse assunto. Tá bom, gente? Então espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo aqui do nosso canal. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau.